o visual pela palavra, o que é uma das grandes riquezas da dramaturgia da época. Mas é o resultado de se aceitar as convenções. Você diz que está na Itália, está na Itália. Você diz que está na Inglaterra, está na Inglaterra. De maneira que esse palco era completamente neutro, o que era uma grande vantagem, dava uma liberdade de criação aos autores que podiam fazer o que quisessem. Então, usava o palco exterior, interior. Quer dizer, esse palco foi o produto de um longo processo, não foi uma coisa arbitrariamente imaginada. E ele realmente tem uma grande vantagem, que tem a arena de proximidade com o público, mas tem uma vantagem sobre a arena, que é proteger as costas do ator, pelo menos em um lado. Foi nesse palco, para esse palco, é que foi criada a dramaturgia elisabetana. As convenções que nasceram de toda essa tradição que veio antes, e é por isso é que a dramaturgia elisabetana, usando esse palco, pode ser tão flexível para permitir a ação como acontece nas peças de Shakespeare. Mas não foi só o palco que foi necessário para poder aparecer a dramaturgia elisabetana. Em primeiro lugar, a língua inglesa. O inglês moderno data de 1500, e aí as mudanças que foram acontecendo no país. Muito importante foi a separação da igreja inglesa da de Roma pelo Henrique VIII em 1532, mais ou menos, o que levou a uma liberdade de pensamento que não há se você está totalmente dominado pelo pensamento católico. Eles tiveram muito mais liberdade de discutir assuntos de vida e morte, de crença, de coisa, porque não eram presos à doutrina católica. A língua foi desenvolvendo, já por altura de 1550, você já encontra poetas maravilhosos de inglês. E os ingleses ficaram absolutamente fascinados de ver o que a língua deles podia dizer. Aparecem as séries de sonetos famosas, enfim, uma opção de muita poesia, que era muito apreciada. Então, a língua inglesa, com esses poetas, vai permitir o aparecimento do teatro. O teatro é uma forma tardia de arte em todo lugar, desde a Grécia. Compreendi? O Homero é 3, 4 séculos antes do teatro. O teatro é tardio na Grécia, é tardio em Roma, é tardio. Então, é tardio, já havia épico, havia poesia, havia tudo. Agora, até aparecer o teatro, sempre demora. Mas então, o que acontece é o seguinte, os atores, quer dizer, os membros dos velhos guildas, corporações difíceis, que resolveram ser atores, abandonavam o seu ofício para ser atores. E a Idade Média, que era alucinadamente classificatória, você era sapateiro porque seu pai era sapateiro, porque seu avô era sapateiro, seu filho vai ser sapateiro. Essa imobilidade que é o que vai desaparecer com a Renascença. Mas então, tudo era catalogado, tudo tinha sua guilda, mas não havia o ofício de ator. Então, esses primeiros atores que viraram mambembes e foram fazendo, passaram a ser homens sem mestre, homens sem amo, e podiam ser presos. Por volta do século XIV, final do século XIV, princípio XV, esses atores descobriram uma solução. Você arranja um nobre para ser patrono da sua companhia. Então, você eram os homens do fulano de tal. E com isso não ia para a cadeia, só não eram ser presos, porque não eram mais homens sem amo. Esse nobre não dava nada para eles,
a não ser no dia em que eles iam, na casa deles, ele resolvia chamá-los para representar. Aí ele dava um dinheiro, e geralmente dava umas roupas dinheiro para as roupas, etc. Mas, de qualquer maneira, quando eles saíram e ficaram mambembando, foram proibidos de apresentar os textos religiosos, que tinham sido o forte do teatro até então. Mas eu queria chamar a atenção do que foi importante o desenvolvimento, mesmo enquanto era teatro religioso. Tem um exemplo fundamental, que é a visita dos Reis Magos. Havia uma peça do século XII chamada Pastores. Então, o que acontecia? Era só aquilo. Os pastores diziam, a igreja está aí, a estrela chegou, vamos ver o menino Jesus. Viu o menino Jesus, acabou a peça. Quando chega no século XIV, a peça chamada Pastores contava a seguinte história. Naquela carrocinha havia 3 pastores que estavam conversando entre eles, se queixando muito, que eram mal pagos, que passavam fome, enfim, já com grandes reivindicações sociais. E aí aparecia um novo pastor. Aí os 3 diziam assim, cuidado com ele, porque ele é um ladrão. Ele chega e rouba, é horrível. O outro chega e... tudo bem. Aí os outros diziam assim, nós vamos dormir, eu quero aproveitar o fogo. Quem não quer dormir aqui perto? Não, eu sei que vocês não gostam de mim, eu vou dormir lá longe. Quando eles dormem, ele vem e rouba um carneiro. E leva para casa. Tudo isso em cima de uma carrocinha. Leva para casa, a mulher diz, você é louco, eles vão dizer que você é ladrão, vão saber logo. Ele diz, não, eu disse que você tem um filho por ano, que sofre muito com isso, que eu já não sei mais fazer de tanto filho. A gente embrulha ele e põe no berço, não dá outra. Os outros vêm, está embrulhado o carneiro no bercinho, ela diz, eu sofri muito no parto, eu não sei o que, não sei o que lá. Mas, quando está dando tudo certo, um dos pastores diz assim, eu queria dar um beijo no menino. Aí ele luta muito para não dar, mas ele é muito nariz, muito esquisito. Quebrou quando ele nasceu, não sei o quê. Mas acabam descobrindo que é o carneiro, pegam ele, o castigo dele é ser jogado para cima por um lençol, e quando acaba, eles se juntam, vêm as 3 de Belém e vão ver o menino Jesus e levam presentes para o menino Jesus. Os presentes são maravilhosos. É um passarinho, que tem uma bola, e uma bola de tênis. De maneira que é uma coisa mais incrível. E com isso, quer dizer, nisso foi transformado o que era só, olha a estrela. De maneira que é uma coisa, já houve um desenvolvimento muito grande. Quando passa fora da igreja, eles têm que inventar enredos. E uma forma de transição foi a moralidade, que aí eram grandes princípios morais. A princípio elas eram religiosas, mas depois vão sendo grandes tratados morais. Essas eram muito mais complicadas, e eram apresentadas não na carrocinha, mas em lugares fixos. Resta o desenho da apresentação de uma delas. De maneira que a gente vê como era o público ficava em volta e havia diferentes palcos para eles passarem de um lugar para o outro. E tinha uma coisa ótima, como era sobre a salvação da humanidade, havia um ator que ficava deitadinho debaixo da cama onde esse personagem chamado Humanidade estava morrendo. Então, ele morre, há uma luta pela salvação da alma entre os demônios e os anjos. E, finalmente, quando ele morre, o que estava embaixo da cama levanta e sai, é a alma dele indo para o céu. Mas tem que ver que é muito teatral, de qualquer maneira.